Oi, gente! Bastante gente conhecida já entrando. Kelly, Rúbia, Claudinha, Tânia, Bruninha. Gente, pra quem tá aí, boa noite. Eu vou dar alguns minutinhos, esperar mais gente entrar na live. Mas só alguns minutinhos, não quero roubar muito tempo de vocês, tá? Ninguém tem muito tempo sobrando, não. Então só vamos dar uns minutinhos até mais gente entrar aí na live, tá certo? Aí, até o maridão já tá aí na live. Roselaine. Oi. Vamos esperar mais uns minutinhos, gente. Claro, né? Pra aparecer assim eu preciso estar maquiada, né, gente? Beijo, vocês que são lindas. Oi, mãe! É, superar a timidez, é verdade, amiga. Oi, Val. Que legal, gente. Tô bem feliz de ter todo mundo aqui comigo. Oi, Pedro. Tanise. Oiê. Bom, gente, eu vou começar me apresentando, falando um pouquinho da minha formação, como já foi dito ali, já foi lembrado. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu sou fisioterapeuta, sou formada há 9 anos. Eita, gente, 9 anos já, tô ficando velha. Eu sou formada pela Faculdade da Serra Gaúcha, aqui de Caxias do Sul, tá? Desde que eu me formei que eu trabalho com Pilates e recentemente, há mais ou menos uns 3 anos que eu trabalho com o LPF, tá? Que é o Low Pressure Fitness, certo? Essas lives, elas são porque eu tô lançando meu programa de treinamento online, tá, gente? E a primeira live, o assunto é o que é LPF, né? Por que eu escolhi esse assunto? Porque muita gente ainda me pergunta, tá, Fernanda, mas o que é LPF no fim das contas, né? Tem muita gente ainda que não conhece o LPF, apesar de toda a divulgação que eu faço, que outros colegas fazem, ainda é pouco conhecido, principalmente aqui no sul do Brasil, tá, gente? Então eu vou dar um geralzão sobre LPF para vocês. Fiquem bem à vontade para me fazer perguntas, tá, gente? Vou tentar responder todos os questionamentos de vocês e eu prometo que se tiver alguma coisa que eu não souber, né, que pode acontecer, eu entro em contato com vocês depois, eu posto alguma coisa em rede social depois, tá? Mas prometo não deixar ninguém sem resposta, tá, gente? Aqui em Porto Alegre não tem nenhum lugar que faça, a Roselaine falou.
Tem bastante lugar em Porto Alegre que faz. O negócio é que ainda pouco divulgado, as pessoas ainda conhecem pouco sobre a LPF, né? Mas tem em Porto Alegre sim, é só procurar que tem. E agora com o meu programa online, então todo mundo vai poder fazer sem precisar sair de casa, certo, gente? Então, vamos lá. O que é LPF, então, Fernanda? LPF, então, é um método de treinamento, é uma série de exercícios que envolve respiração, postura, abdominal hipopressivo, liberação miofacial e mobilização neural, certo? Mas e aí, o que é esse bando de coisa aí que tu falou que eu não entendi nada, né? Gente, vou tentar usar uma linguagem mais simples possível para que todo mundo possa entender do que eu tô falando, tá? Então, cada itemzinho que eu falei aí para vocês, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre cada um, certo? Então, eu vou começar explicando sobre o abdominal hipopressivo, o famoso vácuo abdominal, né? O vácuo abdominal é o que causa mais estranheza nas pessoas, quando as pessoas veem uma foto ou um vídeo sobre de alguém praticando LPF, né? Causa mais curiosidade nas pessoas, né? Que é aquela manobra de sugar o abdômen para dentro. Parece que os órgãos sumiram, né? Mas eles não somem. Calma, tá, gente? Prometo. Então, o vácuo abdominal, ele vem lá do yoga, gente. Então, dentro do yoga, esse vácuo abdominal, ele se chama Dhyana Bandha, tá? Aí uns caras foram lá, acharam muito interessante essa manobra, começaram a pesquisar quais eram os efeitos desse vácuo abdominal e descobriram um monte de coisa bacana, tá? Então, o que acontece? No nosso dia a dia, ou quando a gente faz atividade física, a gente sempre é exposto a pressões na nossa cavidade abdominal. Então, quando a gente faz alguma atividade que exige força no nosso dia a dia ou fazendo atividade física, a gente gera pressão na cavidade abdominal. O que acontece com essa pressão que a gente gera no nosso abdômen? Os nossos órgãos são empurrados para frente, aí causa aquela barriguinha mais estufada que a gente vê às vezes em algumas pessoas, e os nossos órgãos também ficam sendo empurrados para baixo. E aí, o que acontece quando os órgãos são empurrados para baixo? O nosso assoalho pélvico, que fica lá embaixo, aqui estão os órgãos, eles ficam empurrando o assoalho pélvico, fazendo força em cima do assoalho pélvico, e ele vai ficando cada vez menos forte, ele vai perdendo a sua força, né? O que causa um monte de disfunção no nosso assoalho pélvico, principalmente nós mulheres, a gente também sofre muito com isso. Oi, Marcos, galerinha lá de Juí. Bom, e aí, como é que o vácuo abdominal atua nesse aumento de pressão no nosso abdômen? A gente faz essa sucção abdominal, os nossos órgãos são reposicionados para o lugarzinho certo deles, e aí a gente, dessa forma, regulariza as pressões no nosso abdômen, tá? Outra coisa muito interessante de falar, gente, vocês sabem quantos diafragmas o nosso corpo tem? Então, o nosso corpo, ele tem 5 diafragmas, gente. Acreditem, a gente não tem só um diafragma no nosso corpo, não. E quais são eles? Primeiro, lá de baixo, o assoalho pélvico, aquele diafragma respiratório que fica logo abaixo das costelas. Nessa região aqui, o diafragma cérvico-torácico, um pouquinho mais acima, diafragma laríngeo, e lá em cima, o diafragma cerebral, tá? Então, o bacana disso tudo
é que o LPF não mexe só com o diafragma do assoalho pélvico e com o diafragma respiratório. Ele faz uma sucção em todos esses diafragmas, de baixo até lá em cima. E por que que isso acontece? Acaba que o LPF consegue restaurar todos esses nossos diafragmas. Então, eu já ouvi muita gente, muitas alunas falar pra mim o seguinte: Fer, eu vim pra aula de LPF, mas eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, então pega leve na aula, tá? Ok, vamos lá. Aí terminou a aula, a aluna diz o seguinte: Fer, melhorei da dor de cabeça. Que legal, né? Ótimo. Tudo isso porque a gente mexeu com o nosso diafragma lá em cima do cérebro, tá? Então, para vocês entenderem que o método LPF ele é muito mais profundo do que só a questão estética, né? Claro que dor de cabeça pode ter outros tantos motivos, mas se for só um desequilíbrio lá no diafragma cerebral, ele vai te ajudar sim, tá? O que mais que eu queria falar aqui pra vocês? Outra coisa bem importante sobre o vácuo abdominal. O vácuo abdominal, ele faz uma massagem nas nossas vísceras. Então, outro relato que eu escuto muito das minhas alunas: Fer, eu fiz uma aula de LPF, na primeira aula meu intestino soltou demais. Isso também é muito bacana, gente, porque só quem sofre de intestino preso sabe como é difícil, né? Também, volto a falar, o intestino preso pode ter outros muitos motivos, mas sim, o LPF pode ajudar nessa questão sim também, tá? Outra coisa que o vácuo abdominal faz, ele pode tratar e prevenir a diástase abdominal. O que é diástase abdominal, tá? No nosso abdômen a gente tem um músculo que chama reto abdominal, tá? Esse músculo fica bem aqui na frente do nosso abdômen. Ele tem dois feixes que são ligadinhos por uma membraninha ali, tá? Quando essa membrana se rompe, aquele buraquinho que fica ali no meio, ele chama diástase abdominal, tá? A Núbia tá aí falando que melhora dores nas costas. Sim, melhora dores nas costas, já vou chegar lá. A Núbia já fez LPF comigo e ela tá dizendo ali, ó, na minha ajuda muito. E é verdade, tem muita gente que fala isso também, tá? Voltando pra diástase, gente. Como que acontece uma diástase? Mulheres grávidas, a barriga cresce, né? O músculo reto abdominal ele se afasta e aí forma a diástase abdominal. Pessoas muito gordinhas também acontece a mesma coisa. Barriga cresce, músculo reto abdominal se afasta e faz a diástase ali. E acreditem, gente, eu tenho pego muita gente com diástase abdominal, mulheres muito jovens, homens também, diástase por esforço. Então, atividade física pesada, né? Ok, praticar atividade física é maravilhoso. Eu não tô dizendo que não é para praticar atividade física. Sim, pratiquem muita atividade física, mas com muita orientação. Tá, gente? Se não tiver orientação ou se tiver uma má orientação, aí sim a gente pode ter vários malefícios, né? E a diástase abdominal é uma delas. E o que uma diástase causa no nosso corpo? Ali, como a gente estava falando, dores nas costas, né? O nosso músculo abdominal, ele é importante estabilizador da nossa coluna. Então, se eu não tenho tônus, se eu não tenho força no meu abdômen, eu posso muito bem desenvolver dores nas costas, tá? Outra coisa, vários tipos de hérnias a diástase abdominal pode favorecer. Hérnia abdominal, hérnia inguinal, hérnia umbilical, enfim, várias,
tá? E esse tipo de hérnia, para correção, é só cirúrgico, né? E o LPF, o vácuo abdominal, ele ajuda muito nessa questão, ajuda muito a tratar e a prevenir a tal da diástase abdominal, tá? Outra coisa importante do vácuo abdominal, se alguém tiver algum comentário, quiser falar alguma coisa, enfim, fique bem à vontade, tá, gente? Eu vou tentando ler aqui. O Marcelo diz aí, tem uma janela no abdômen e LPF ajuda muito. Sim, é verdade. Tem uma diástase abdominal bem grande lá e o LPF ajuda a manter isso, né? Não aumentar ainda mais essa diástase e não ter outros problemas, né? Outra coisa muito importante que é muito pouco falado. Incontinência urinária por esforço, tá? Então, gente, não sou eu que tô falando, tá? São vários estudos que mostram que 1 em cada 3 mulheres tem incontinência urinária por esforço, tá? Aí, ó, ter força no músculo abdominal ajuda, né? Sim, ajuda muito. Nas minhas costas, sim, tem que ter o músculo abdominal bem forte para não ter dor nas costas. Sim, isso ajuda muito, tá? Então, volta lá na incontinência urinária por esforço, tá? Eu tava falando para vocês que 1 em cada 3 mulheres sofre com incontinência urinária por esforço. Gente, acreditem, isso é muito sério. Nenhuma mulher sai por aí falando que tem incontinência urinária, porque é um assunto bem delicado, né? Ninguém quer dizer pra ninguém que tem incontinência urinária, né? Mas é dado como normal a mulher ir pra academia e ter aquele escapezinho de urina. Uma gotinha que escapa. Ou quando tá rindo muito, quando tá tossindo, quando tá espirrando, escapa uma gotinha. Não, mas Fer, isso é normal, acontece para muitas mulheres. Gente, não é normal de forma alguma. Se você tem um mínimo escapezinho de urina, que seja aquela gotinha mínima, sim, você tem disfunção no seu assoalho pélvico, tá? E prestem atenção, mulheres que têm um assoalho pélvico muito forte, isso não quer dizer que ele tenha função, tá? Então, não quer dizer que ele tenha funcionalidade. O que o nosso músculo do assoalho pélvico precisa é de tônus muscular. Força é uma coisa, tônus muscular é outra, tá? O que é tônus muscular, afinal, né? O tônus é aquele estado mínimo de contração que o músculo tem, mesmo quando tá relaxado, tá? Então, eu não tô contraindo, eu não tô movimentando aquele músculo, ele tá relaxado e mesmo assim ele tem um pouquinho de contração. É isso que faz o nosso assoalho pélvico segurar os nossos órgãos internos, tá? Então, a gente precisa ter tônus muscular para segurar os nossos órgãos internos. Força, sim, claro, é importante também, mas mais ainda para o assoalho pélvico é o tônus, tá? A Tânia aí tá falando que a idade também ajuda. Sim, a idade ajuda. Gestações também ajuda, né? Ajuda a enfraquecer essa musculatura. E o LPF tá aí pra ajudar essa mulherada a não ter mais disfunção no assoalho pélvico, a não achar que ter escape de urina é normal, tá, gente? Perguntas, gente, façam perguntas, eu tô aqui. Pós-parto é normal? Sim, é normal ter incontinência pós-parto. LPF ajuda? Sim, ajuda muito. Pós-parto, na verdade o interessante é que a mulher faça o LPF
antes do parto para se preparar, durante a gestação e depois da gestação também. Que aí tem toda uma preparação do assoalho pélvico, de toda essa musculatura específica, né? Para que depois seja tudo mais fácil, para que tudo volte muito mais fácil, tá? Vamos lá, gente, pergunta aí. Quanto tempo fazendo LPF para apresentar melhoras? Isso depende muito de cada um, tá? Geralmente a gente já começa a notar a diferença em 4 sessões de LPF, ali 1 mês de LPF praticando, a gente já começa a notar a diferença, assim. Eu vejo, pela minha experiência profissional, eu noto isso, que com 1 mês a gente já consegue ver essa diferença, tá? Gente, agora vamos falar um pouquinho das posturas do LPF, tá? Eu esqueci de falar pra vocês lá no início que o LPF nada mais é do que uma junção de vários outros métodos, né? Teve vários outros métodos que acabaram compondo o LPF por um motivo específico, tá? Aí a Bruna, incontinência urinária melhora então com o LPF? Sim, melhora. A gente consegue regularizar as pressões na cavidade abdominal e pélvica ali. A gente consegue dar mais força e mais tônus muscular para essa musculatura. E aí sim, a incontinência urinária melhora sim com o LPF, tá? Aí eu tava falando aqui que a gente ia começar a falar sobre as posturas do LPF, tá? As posturas do LPF, elas foram baseadas no RPG, Reeducação Postural Global, tá? Então, como eu falei, é uma junção de vários outros métodos, né? Um é o abdominal hipopressivo, que a gente estava falando antes, e outro método é o RPG, a Reeducação Postural Global. Então, gente, será que postura é importante para nossa estética corporal? O que vocês acham? Sim, né? É importante, é muito importante. Eu peço para vocês irem até o espelho na casa de vocês, ficar de barriguinha de fora lá na frente do espelho, coloca os braços do lado do corpo e observa a sua barriga na sua postura normal. Observa, só observa. Aí, depois de feito isso, você vai alinhar a sua postura, fazer um crescimento, ficar toda na postura certinha, bonitinha. O que acontece com a barriga? Não melhora o aspecto da barriga? Então, postura, sim, é importante para a estética corporal. Oi, Karine. Nas posturas do LPF, a gente faz algumas contrações musculares específicas que ajudam a melhorar a postura. Essas contrações também ajudam a melhorar a nossa força de membros superiores, tá? E basicamente é isso que a gente trabalha no nas posturas do LPF, tá? Medo, por que a pessoa tá com medo? Eu não peguei a conversa de antes, aí ferrou, ela disse. Dá uma melhorada. Vocês testaram, né? Foram pra frente do espelho, alinharam a postura e aí perceberam que a coisa melhora, né? Ajuda. Então, gente, além de melhorar a nossa estética corporal, a postura é muito importante para nossa coluna, para todas as nossas articulações. Então, ter uma boa postura, além de ser bom para a estética, também é bom para a saúde, né?
Ok, gente, mais alguma pergunta em relação a isso? Tá, vamos falar agora sobre a respiração do LPF, tá? Tem sim uma respiração específica para fazer LPF. Fortalece os músculos do abdômen, porque o meu é muito fraco, tá? Eu te conheço e eu sei que tu tem uma diminuição de sensibilidade por causa da cesárea, né? Isso tudo dificulta para você fortalecer o teu abdômen e ganhar mais tônus. Mas o LPF sim te ajuda a ganhar esse tônus e essa força que tu precisa, tá? Aí, vamos falar sobre a respiração um pouquinho agora, então. Então, no LPF, a gente não faz uma respiração diafragmática. O que seria uma respiração diafragmática, né, gente? Aquela respiração que a gente utiliza lá embaixo, a barriga. Deixa eu ver. Sobre a respiração do LPF, como ela funciona e como ela ajuda a realizar os objetivos do LPF. Vamos lá, vou começar a explicar sobre isso agora, tá? Então, eu tava falando que no LPF a gente não faz uma respiração diafragmática. A respiração diafragmática é lá na barriga. Quando a gente puxa o ar, sente a barriga crescer. E quando solta o ar, sente a barriga encolher, tá? A gente não faz isso porque esse tipo de respiração acaba gerando um pouco mais de pressão no abdômen, tá? Não que isso esteja errado, cada tipo de respiração tem um objetivo específico, né? Não tá errado. Por exemplo, pessoas que cantam utilizam a respiração diafragmática e o objetivo delas é totalmente diferente, isso não tá errado. Só que o nosso objetivo no LPF é gerar menos pressão no abdômen. Então, a gente não utiliza a respiração diafragmática. A gente respira utilizando o movimento das costelas e do peito, tá? Então, a gente puxa o ar, as costelas se abrem, o abdômen vai entrar um pouquinho para dentro, o peito vai subir. Quando a gente solta o ar, o peito vai descer, as costelas se fecharem de novo e o abdômen volta ao normal, tá? Essa é a respiração correta para a gente fazer LPF. Quando você vê algum vídeo por aí de alguém fazendo vácuo abdominal, aquela respiração barrigão, né? Não tá certo, não é isso. Pra gente ter um resultado legal mesmo no LPF, tem que ter respiração utilizando costelas e peito, tá, gente? Perguntas? Alguém? Bom, gente, tava falando aqui também, lá no início, né, eu falei também sobre liberação miofacial. O que seria a tal da liberação miofacial dentro do LPF? Rosane disse que isso é difícil. É difícil porque a gente não tá acostumada a fazer essa respiração, né? Mas com um pouquinho de treino, você vai ver que fica muito fácil, sabe? Fica bem automático. A gente já consegue respirar dessa maneira de forma automática. É muito rápido pra gente se acostumar com isso. Deixa eu ver o que mais. Então, a respiração não pode ser diafragmática para reposicionar os órgãos. É isso mesmo, tá, Bruna? A gente respira usando costelas e peito e não enchendo a barriga para não ter mais aumento de pressão ainda no abdômen, já que o objetivo do LPF é diminuir essa pressão que a gente já tem todos os dias no nosso abdômen, tá?
eu ia começar a falar ali sobre a liberação miofacial, tá? O que seria isso dentro do LPF, tá? Primeiro, calma aí, gente, vamos ver aqui. Eu vou tentando, conforme eu vou vendo as perguntas, eu vou tentando responder para não perder elas, tá? Pessoas com problemas respiratórios podem fazer? Ótima pergunta. Pode, lógico, com certeza pode fazer. A gente trabalhar em apneia, pode, apesar de estar trabalhando com uma apneia inspiratória, pessoas com problema respiratório podem sim fazer e ajuda sim. O meu exemplo sou eu mesma, que tenho asma, gente. E a minha capacidade respiratória melhorou muito depois de treinar LPF. Eu treino sim LPF todos os dias, pelo menos 5 minutinhos por dia. E esse trabalho em apneia me ajudou muito a melhorar a minha qualidade da minha respiração, tá, gente? Eu era uma pessoa que utilizava bombinha de asma direto. Tinha sempre a bombinha na bolsa. Agora nem sei mais onde tá minha bombinha, porque há alguns anos já que eu não utilizo bombinha de asma, tá, gente? Então, ótima pergunta, eu não tava nem lembrando de comentar sobre isso. Inclusive, atletas fazem o LPF, esse trabalho em apneia, justamente para melhorar a capacidade respiratória e conseguir ficar mais tempo treinando, tá? Pessoa com pressão alta pode fazer? Sim, Grace, pode. Lógico, pode fazer. O que a gente tem que tomar cuidado é com os sinais que o nosso corpo dá, tá? Então, se a pressão tá reguladinha, se tu tá, de repente, tomando algum antihipertensivo, enfim, ok, tranquilíssimo, tu pode fazer. Até porque as apneias que a gente faz no LPF duram de 5 a 10 segundinhos no máximo, sabe? Pessoas muito avançadas acabam conseguindo fazer apneias mais longas, mas pessoas com pressão alta podem sim fazer. Presta atenção nos sinais que o corpo te dá e nunca tive problema nenhum em relação a isso, tá, gente? Perguntas ótimas, gente. Tô adorando a interação, tá? Tô bem feliz. Oi para quem entrou agora. Ah, perguntou aqui. Na gestação, até qual idade gestacional pode fazer? Tá, eu ia explicar sobre gestação, mas como já foi abordado o assunto agora, eu vou falar agora, tá? A gestação, gestantes podem e devem praticar LPF, só que é um estado de saúde um pouquinho diferente, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Uma gestante pode praticar LPF até o final da gestação, até quando puder, até quando o médico permitir, né? Se ela não tem nenhum problema de saúde, nenhum outro problema, pode sim praticar, não vai ter problema nenhum. Durante a gestação, a gente não faz o vácuo abdominal, não faz o abdominal hipopressivo, mas só de estar treinando as posturas do LPF com as contrações musculares específicas, a gestante já está se beneficiando muito, tá? É muito legal, o gestante deve sim praticar LPF, ajuda muito depois na recuperação, né, e ajuda também no parto, principalmente aquelas mulheres que querem um parto normal, um parto natural, ajuda também, mas claro, as mulheres que tiverem cesariana também se beneficiam depois na recuperação, tá? Auxilia no parto? Sim, auxilia no parto. Eu tenho o exemplo de várias alunas minhas que praticaram durante a gestação, praticaram antes, durante e depois da gestação, tá?
Várias delas tiveram parto natural, tá? E um parto natural a gente sabe quantas horas uma mulher fica ali em trabalho de parto, né? Eu digo aquele parto humanizado, né? 12, 13, 14 horas ali em trabalho de parto. As minhas alunas, uma delas, acreditem, gente, ficou 4 horas em trabalho de parto. Isso é muito pouco comparado com o que pode vir por aí, né? Outra ficou 6 horas. Então, ajuda, é um benefício incrível, gigante, gente. E outra coisa bem importante dessas minhas alunas que fizeram LPF durante a gestação, não tiveram nenhuma laceração de períneo, né? Maravilhoso. Pra quem é mulher e já teve bebê, sabe o quanto isso é incrível, né? É dolorido pra caramba uma laceração de períneo, né? Tem idade para começar a fazer LPF? Não, qualquer um pode fazer LPF. Pode ser criança, pode ser idoso, pode ser jovem, qualquer um pode praticar LPF. Diminui as dores do parto natural? A Bruna perguntou. Isso, o LPF não interfere muito, tá? O que o LPF interfere para benefício no parto é a questão do fortalecimento de assoalho pélvico mesmo, tá? Nem episiotomia, a Rosalane tá falando ali, nem episiotomia. Não, minhas alunas não tiveram episiotomia, não tiveram nenhum tipo de problema em relação a isso. Ficou lá tudo intacto, gente. Maravilhoso. Quantas vezes na semana é recomendado fazer LPF? Gente, a resposta é todos os dias. Sim, gente, o recomendado é que a gente faça LPF todos os dias, tá? Mas não se assustem, eu não quero que vocês tirem 1 hora do dia de vocês para fazer LPF. São 5 minutinhos todos os dias. No meu programa de treinamento, eu vou disponibilizar aulas de meia hora. Essas aulinhas mais compridas, as pessoas que comprarem o meu programa de treinamento vão escolher um dia na semana para fazer essa aula. Se quiser fazer mais vezes na semana, ok, ótimo, melhor ainda, você pode fazer. Mas no mínimo, 1 vez por semana, aulinha de meia hora. E todos os dias vai fazer aulinhas de 5 minutos, curtinhas de 5 minutos. Então, é só organizar o tempo que a gente consegue fazer esses 5 minutinhos por dia, né, gente? É pra nós, é pro nosso benefício, pra nossa saúde da mulher, principalmente, tá, gente? Tem um montão de homens já praticando LPF, que eu acho incrível também. A maioria dos benefícios do LPF se aplica para os homens também, mas a maioria ainda é mulher e, bom, os benefícios são inúmeros, né, gente? Deixa eu ver, que tem mais perguntas que eu deixei passar aqui. Bora praticar LPF, gente, vamos, mulherada! Quanto tempo por dia? Já falei, né? Quantas vezes, todos os dias, no mínimo 5 minutinhos por dia, tá, gente? Por que praticar todos os dias? Principalmente no início do seu treinamento com LPF, você precisa praticar todos os dias, porque o músculo precisa desse estímulo diário, tá? E outra coisa importante é que diariamente o nosso corpo está sendo exposto a aumento de pressão, a uma má postura, tá? E se a gente tiver o nosso LPF diariamente, a gente consegue regular a pressão na cavidade abdominal, a gente consegue dar estímulo diário de uma melhor postura para o nosso dia a dia, tá?
Então, é isso. Pratiquem todos os dias. Quero saber do desconto. Gente, o valor do programa de treinamento de LPF vai ser baixinho, gente. Na sexta-feira, na última live, eu vou contar pra vocês o valor, tá? Mas com certeza vai ser um valor bem legal mesmo, tá? É menos da metade do que quem pratica LPF presencial comigo lá no meu estúdio, tá? Dores menstruais ajuda também? Sim, ajuda, porque a gente faz uma massagem nos nossos órgãos internos. Durante a menstruação, o período menstrual, é um pouco difícil de fazer o vácuo abdominal, justamente porque a mulher está um pouquinho mais inchada, né, nessa região do abdômen. Mas se fizer sim o LPF, ajuda com essas dores por essa massagem que o vácuo abdominal faz nas nossas vísceras, tá? Mas pergunta, tem contraindicação para quem tem síndrome do intestino irritável? Não tem contraindicação. Pode sim fazer. Eu não sei se você, Aline, já estava assistindo a live quando eu falei sobre a massagem que o vácuo abdominal faz nas nossas vísceras, que acaba liberando um pouco mais o intestino, e você pode praticar LPF também, não tem contraindicação. Claro, se você, quem tem o síndrome do intestino irritável, geralmente já tem o intestino um pouco mais solto, então não quer dizer que o LPF vai soltar mais ainda, tá? Não se preocupa com isso. Mas, claro, o cuidado é que quando você estiver com dores, enfim, que estiver com o abdômen mais sensível, aí não faz, né, naqueles dias. Mas sim, você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Eu quero. Sim, todo mundo quer LPF. Em caso de cicatriz de cesárea, abdominoplastia, apendicectomia, ajuda? Sim, ajuda justamente por isso que eu ia falar agora, pela liberação miofacial que o LPF faz. Tanto o vácuo abdominal quanto os movimentos de membros superiores, membros inferiores e coluna, enfim. Sim, melhora essas cicatrizes e ajuda também. A Fran tá me perguntando se melhora a diástase e afina a cintura. Sim, a gente já estava falando sobre a diástase antes, eu expliquei tudo o que é diástase. Eu vou explicar de novo na sexta-feira, com mais detalhes, o que é diástase. E sim, afina a cintura, eu já tinha explicado isso antes. Nas outras lives eu retorno e falo um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí, sobre a liberação miofacial que eu tava falando pra vocês, tá? Vou voltar, senão eu vou me estender muito aqui na live, vou prender vocês demais por aqui, né? Liberação miofacial. O que é fáscia? Fáscia é um tecido fibroso no nosso organismo, é uma espécie de uma pelezinha muito fininha que envolve tudo que nós temos no nosso corpo. Ossos, músculos, tendões, ligamentos, vísceras, tudo é envolvido por fáscia. A fáscia, sim, pode ter várias disfunções, causando várias dores, tá? E essa liberação miofacial que é feita no LPF, ela foi baseada na osteopatia. Na minha experiência profissional e pelos meus estudos, que eu estudo muito, enfim, tô sempre lendo alguma coisa, acho isso bem importante, eu vejo que esse tipo de liberação miofacial é a mais eficiente, tá?
Tem outras formas de liberar a fáscia, mas essa que é baseada na osteopatia, sim, é a mais eficiente, que é através do movimento, tá? Então, movimentos específicos lá de membros superiores, membros inferiores, a gente libera a fáscia no LPF, tá? Por que liberar a fáscia? Para ter movimentos mais soltos, mais fluidos, ter uma melhor postura, ter menos dores no corpo, ter menos tensão no corpo, tá? Vamos chapar o abdômen. Olha, eu botando meu dedão aqui na frente, perdão, gente. Não tô acostumada com esse negócio de live ainda não, tá, gente? Tô começando agora, então perdoem alguns deslizes. Vamos lá. Vamos chapar o abdômen. Vamos! Com o LPF a gente diminui sim a circunferência abdominal, pode ter um abdômen mais definido, uma cintura mais fininha, tá? Quem não quer isso? Quanto tempo após o parto pode ser reiniciado o LPF? Ótima pergunta também. Quem fez o parto natural, o parto normal, acaba podendo voltar um pouquinho mais cedo. Ali, com uns 45 dias depois do parto, já pode voltar. Mulheres que tiveram cesárea, aí que tem que ficar um pouquinho mais, geralmente 90 dias depois, tá? Mas isso também depende muito do estado de saúde da mulher. O médico, o ginecologista é que vai dizer isso e que vai liberar essa mulher para voltar às atividades dela, ok? Mas se estiver tudo ok, tudo certinho, é mais ou menos isso, tá, gente? Quero saber valores. Valores, como eu falei para vocês, do treinamento online, eu vou passar na sexta-feira, tá? Quarta-feira tem live de novo e sexta-feira tem live de novo também. Aquela barriguinha de parto melhora também? Sim, melhora. Na medida que a gente consegue tratar a diástase abdominal, a gente melhora a barriguinha do parto. Às vezes a mulher olha a sua barriga e acha que é flacidez, e às vezes pode ser a diástase que tá causando essa maior flacidez. Então, sim, o LPF ajuda, tá? Caso de endometriose, tem algum benefício? Sim, geralmente quem tem endometriose tem vários focos de... fugiu a palavra agora, gente. Ai, socorro. Tá, eu vou lembrar. Já falo, tá, gente? Deixa eu ver o restante aqui. Boa, eu tenho. Com foco em peritônio e intestino. Uhum. Tá arrasando. Obrigada, Aline. No homem pode ajudar com o quê? Homem que vai pra academia, que quer ficar bombado, malhadão, ajuda a definir o abdômen, diminuir a circunferência abdominal também, como na mulher, né? Homem... como é que eu posso falar pra vocês? Tá fugindo as palavras aqui, socorro, acho que eu já falei demais. Uma coisa que eu queria falar sobre homens fazendo LPF pra vocês. Muita gente do fisiculturismo pratica LPF, vácuo abdominal, com essa intenção de afinar a cintura, de diminuir a circunferência abdominal. Então, lá na época do Arnold Schwarzenegger, na época que ele competia, ele praticava vácuo abdominal com essa intenção, gente. Interessante, né? Ajuda a melhorar a postura, sim, já falamos. Ah, tá.
lembrei aqui. Ele estava falando aqui sobre a endometriose, né? Geralmente quem tem endometriose tem vários focos de aderência no útero, no ovário. E aí, com o vácuo abdominal, a gente consegue massagear essas estruturas e pode até soltar um pouquinho dessas aderências. Então, sim, melhora. Ajuda sim, tá, gente? Melhora cólicas, pode melhorar sim, já tinha falado disso antes, por causa justamente dessa massagem que a gente consegue fazer nas vísceras com o vácuo abdominal. Certo? Faltou falar aqui sobre a mobilização neural que a gente faz no LPF, tá? Que uma mobilização neural me ajuda? Me ajuda a restaurar o movimento por meio da elasticidade deste tecido, que são os nervos. Né? Então, movimentos específicos, de novo, de membros superiores, de membros inferiores dentro do LPF, fazem essa mobilização neural. E sim, através disso, a gente tem movimentos mais fluidos, uma melhor postura, tudo favorecendo aí a postura, os movimentos, tá? Oi, Lu! Bastante gente conhecida, tô bem feliz de ver todo mundo por aqui. A Aline, já quero fazer. Vamos lá, Aline. Tem esse treinamento online agora que é para isso mesmo. Que é para todo mundo poder fazer sem precisar sair de casa e sentir os benefícios aí do LPF, que são vários. Muito bem explicado, também quero. Vamos lá, gente, vamos nessa onda de LPF, tá? Então, gente, uma coisinha importante que eu queria falar pra vocês também. Hoje em dia na internet a gente encontra de tudo, né? No YouTube a gente vai encontrar vários vídeos ensinando a fazer LPF, ensinando a fazer vácuo abdominal. Nas redes sociais também vocês vão encontrar esse tipo de vídeo, foto, pessoas falando sobre isso. Mas, gente, o LPF, ele é um método extremamente sério. Tem muitos estudos nessa área, tudo é baseado em evidências, tá? Então, tem um motivo do porquê as coisas no LPF são feitas assim e porquê não são feitas de outra forma, tá? Então, tomem cuidado com o que vocês veem por aí, tá? Procurem pessoas sérias e que tenham realmente uma formação nessa área, porque sim, vocês podem ter malefícios se fizerem da forma errada o LPF, tá, gente? Então, tomem cuidado com isso, por favor, tá, gente? Eu super levanto a bandeira do LPF, eu vejo muito resultado na minha prática profissional com as minhas alunas e então façam da maneira correta. Procurem mesmo um profissional que sabe o que tá fazendo, tá? LPF traz quais benefícios para lutadores? Olha aí, o Felipe, que é lutador que eu conheço, tá me perguntando isso. Gente, como eu tava falando, atletas praticam LPF para melhorar a sua capacidade respiratória, para conseguir se manter mais tempo no treinamento, tá? E isso de fato acontece. Que mais? Eu tenho um lutador em casa e eu sei que ele tem uma diástase gigante no abdômen dele, de quando ele treinava, que ele não me conhecia ainda. Então,
O LPF vem para tratar ou para prevenir uma futura diástase abdominal. A gente sabe que a diástase abdominal é importante, sim. Tem coisas ruins que a diástase pode trazer pra gente, tá? O LPF ajuda o lutador também a ter movimentos mais fluidos, como estava falando antes. Gente, obrigada. Estão me elogiando aí, falando que eu sou ótima profissional. Vocês é que são ótimas e maravilhosas por estarem aqui comigo. Muito obrigada pela força. Para essa pessoa que está aqui começando nessa área, fazendo live. Obrigada, gente. Então, é o seguinte, a LPF, queria dizer para vocês aqui para finalizar, a LPF é muito mais do que só estética. Tem todo um embasamento, tem toda uma explicação fisiológica por trás do LPF, tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, não tá ali por estar, tá? E eu acho que era isso, gente. Oi, Lu! Nunca é tarde, né, Lu? Gente, se quiserem fazer mais uma pergunta, mais alguma pergunta, tô aqui para ouvir vocês. Acho que eu consegui falar mais ou menos sobre o que é LPF, quais os benefícios, teve bastante interação, tô bem feliz com isso. E é isso, gente. Se lembrarem depois de alguma outra pergunta, me procurem no Insta, no Face, pelo WhatsApp, onde quiserem, que eu vou responder todos vocês com o maior prazer, tá? Sobre o meu programa de treinamento, atrasado, mas cheguei. Sobre o meu programa de treinamento online, cada dia dessas lives eu vou falar um pouquinho, tá? Segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. Espero vocês de novo na quarta e na sexta, tá, gente? Eu acho que é isso então, tá? Uma ótima noite para todos vocês. Obrigada por estarem aqui, por me ouvirem, tá, gente? Beijão para todos vocês no coraçãozinho de todo mundo.